Sejam todas e todos muito bem-vindos mais uma vez em nossos módulos sobre proteção internacional das mulheres. Hoje nós vamos trabalhar com a proteção internacional das mulheres no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Isso é, os dispositivos do Sistema Interamericano que promovem especificamente a proteção dos direitos das mulheres. Mas antes disso, é importante recapitularmos o que nós vimos nas últimas aulas. Primeiro, nós fizemos uma discussão sobre o panorama da proteção global dos direitos das mulheres e dos seus principais dispositivos, as principais convenções e tratados e declarações internacionais em matéria da proteção dos direitos das mulheres. E aqui nós discutimos também a necessidade ou a importância de organismos não governamentais para a existência de normas internacionais em matéria de proteção dos direitos das mulheres. Como, por exemplo, a importante atuação de organismos não governamentais e de grupos de mulheres para que a ONU reconhecesse expressamente os direitos das mulheres como direitos humanos. E também a sempre presente atuação de organismos ligados à proteção dos direitos das mulheres para a existência de tratados, convenções que digam respeito a esse tema. Nós também conversamos sobre o caráter não linear desses dispositivos. Isso é, não existe uma história linear sobre a proteção internacional dos direitos humanos. É uma história que está sempre em disputa e sujeita a tensionamentos, e por isso mesmo sujeita a avanços e retrocessos. Daí a necessidade também da comunidade internacional, assim como da sociedade civil organizada, permanecer sempre atenta no que diz respeito à implementação dos tratados internacionais em matéria de direitos humanos. Aí, na sequência, nós vimos que existem instrumentos dos sistemas regionais de proteção aos direitos humanos que também tratam do tema das mulheres. Tanto o sistema europeu, como o sistema interamericano e o sistema africano possuem cada um a sua declaração que trata especificamente dos direitos das mulheres. Na última aula, nós conversamos de forma mais aprofundada sobre a CEDAW, isso é, a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, de 1979. O Brasil, por sua vez, passou a integrar a Convenção posteriormente, tendo feito apenas uma ressalva, tendo feito apenas uma reserva ao artigo 29, seu parágrafo 1º, que diz respeito à solução de litígios entre os Estados-membros, em matéria de competência da CEDAW, por meio de mecanismos próprios. Então, nessa ocasião, o Brasil fez reserva a esse dispositivo, não tendo feito nenhuma outra reserva a questões mais materiais, ao reconhecimento de algum tipo de direito das mulheres. Ao contrário de outros estados, como Bangladesh e Egito, que não reconhecem a igualdade das mulheres intrafamiliar. Eles até alegam que a própria CEDAW se trataria de uma tentativa de imposição cultural, na medida em que suas tradições, culturas e mesmo religiões não reconhecem a igualdade entre homens e mulheres no âmbito familiar.
Bem, depois de todas essas discussões, principalmente, né, centradas no sistema global de proteção dos direitos das mulheres, nós vamos agora nos direcionar um pouco mais ao sistema interamericano, isso é, a proteção conferida às mulheres pelo Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é aquele sistema ao qual o Brasil está vinculado. Bem, nesse ponto, né, nós temos como principal norma a Convenção de Belém do Pará, de 1994, que é a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Desde o seu preâmbulo, né, a Convenção ela vai falar que a violência contra a mulher constitui uma violação de direitos humanos e das liberdades fundamentais e limita total ou parcialmente à mulher o exercício e gozo de tais direitos e liberdades. Ela vai afirmar também que a violência contra a mulher é uma ofensa à dignidade humana e uma manifestação de relações de poder historicamente desiguais entre mulheres e homens. E também que a eliminação da violência contra a mulher é condição indispensável para o desenvolvimento individual e social e sua plena e igualitária participação em todas as esferas da vida. Então, assim, a gente já tem, né, esses elementos já no preâmbulo da Convenção de Belém do Pará, que é de 1994, então, assim, ela é uma convenção muito inovadora para o seu tempo, lembrando que dos sistemas regionais, o sistema interamericano foi o primeiro a trazer, né, uma convenção que trata especificamente dos direitos das mulheres. E seu texto, ele espelha muito as discussões da época, tanto aquelas, né, que envolviam a Declaração de Viena, de 1993, ou a própria Declaração da ONU, de 1993, que trata da violência contra a mulher. Então, é uma convenção muito moderna para o seu tempo, né? Lembrando que ela é de 1994. E ainda continua atual até os dias de hoje. Os artigos 3º e 4º da Convenção, eles podem ser entendidos como os núcleos-chave da Convenção para compreender, né, o rol de direitos ali assegurados. Isso porque elas garantem expressamente o direito de toda mulher ser livre de violência, tanto na esfera pública como na esfera privada, não trazendo aqui aquela distinção que nós já discutimos anteriormente, que é histórica, entre os direitos das mulheres na esfera pública e na esfera privada. Esses artigos eles também trazem o direito ao reconhecimento, desfrute, exercício e proteção de todos os direitos humanos e liberdades consagrados em todos os tratados regionais, mas também nos internacionais relativos aos direitos humanos. Então aqui é importante aquilo que nós já falamos na primeira aula sobre o tema, que é uma compreensão de todos os tratados internacionais e regionais em matéria de direitos humanos a partir de uma perspectiva transversal de gênero. Isso é, que quando esses tratados, por exemplo, dizem que todos são iguais perante a lei, talvez sejam necessários mecanismos específicos para assegurar que a igualdade entre mulheres e homens exista de fato. Então, talvez sejam necessárias medidas que discriminam positivamente as mulheres, né? É importante essa distinção. Isso é, que temporariamente procurem, por meio, né, de um tratamento distinto entre mulheres e homens, assegurar que as mulheres superem as barreiras que lhes foram historicamente impostas. Então, a Convenção de Belém do Pará, né, vai trazer que alguns, né, desses direitos que precisam ser compreendidos à luz de uma perspectiva transversal de gênero são o direito de que se respeite a vida,
o respeito à integridade física, mental e moral, o direito à liberdade e à segurança pessoal, o direito de não ser submetido à tortura, tanto pelo Estado, mas também por particulares na esfera doméstica, o direito de que se respeite a dignidade inerente à sua pessoa e de que se proteja a família, o direito de igual proteção perante e diante a lei, o direito a recurso simples, rápido, perante tribunal competente, que proteja os indivíduos diante de atos atentatórios aos seus direitos, o direito de livre associação, a liberdade de professar religião e crenças próprias, o direito de ter acesso equânime a funções públicas de seu país, de se participar de funções públicas e de tomar decisões relacionadas a assuntos públicos. Isso, um direito político ativo, aqui presente. Então, vocês podem observar que todos esses direitos elencados são direitos que não são inovações. Eles não são novos, nunca antes trazidos ou discutidos no ambiente internacional. Muito antes, pelo contrário, são direitos tradicionalmente protegidos por tratados internacionais e regionais. Mas é importante que eles sejam compreendidos aqui a partir de uma perspectiva de gênero. Isso é, que seja compreendida a limitação histórica ao exercício desses direitos, que foi tradicionalmente imposta às mulheres, e que por isso sejam utilizados todas as ferramentas possíveis para que essas distorções históricas sejam eliminadas. Então, a Convenção de Belém do Pará, ela vai muito além, de apenas tratar da violência contra a mulher. Ela trata num escopo mais amplo da proteção dos direitos dessa mulher, incluindo, e dando destaque, naturalmente, ao direito de uma vida livre de violências. Lembrando que essas violências não precisam ser apenas físicas, elas podem se manifestar em diversas formas, psíquicas, financeiras, morais. Existem uma série de possibilidades de se impor violências contra as mulheres. E todas essas formas devem ser combatidas pelos Estados membros da Convenção de Belém do Pará. Então, assim, a gente tem na Convenção de Belém do Pará um importante catálogo de direitos que os Estados devem assegurar às mulheres, e mais do que simplesmente não violar esses direitos, os Estados precisam ter uma postura ativa para assegurar que esses direitos sejam respeitados também entre particulares. Então, é função do Estado não se omitir ante a violação desses direitos. E aqui, nós temos também que a Convenção de Belém do Pará é o primeiro tratado internacional a reconhecer de forma enfática que a violência contra as mulheres é um fenômeno generalizado e que alcança as mulheres sem distinções de raça, classe, religião, idade ou qualquer outra condição. Então, basicamente, toda e qualquer mulher pode ser sujeitada, na verdade, a violações ou violências de gênero. Então, essa concepção é primeiramente trazida por um tratado internacional no texto da Convenção de Belém do Pará. Para além dos dispositivos da Convenção de Belém do Pará, nós temos no entendimento da Comissão e da Corte Interamericana importantes elementos para discutir os direitos das mulheres e a própria interpretação dos dispositivos da Convenção. Essas interpretações da Comissão e da Corte ficam evidentes quando nós observamos alguns julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos.
Bom, o primeiro deles é o caso penal Miguel Castro versus Peru, de 2006. Esse caso abordou o tema da violência sexual contra mulheres, que, né, é um dos mais debatidos no que se refere a direitos das mulheres, é um dos mais debatidos no sistema interamericano desde então, né, desde 2006. Então, nesse caso, foi pela primeira vez que a Corte decidiu matéria relacionada à violência sexual contra mulheres. Especificamente, o caso tratou de violências sofridas por mulheres, inclusive por gestantes, no complexo penitenciário penal Miguel Castro, no Peru. Naquela ocasião, a Corte chegou a definir violência sexual, dizendo que a violência sexual se configura como ações de natureza sexual cometidas em uma pessoa sem o seu consentimento, que, ademais de compreender a invasão física do corpo humano, podem incluir atos que não impliquem penetração ou qualquer contato físico. Isso porque, no caso, detentas, né, desse complexo penitenciário foram obrigadas a ficar nuas diante, né, de oficiais da penitenciária, do Exército, das forças policiais do Peru, sendo obrigadas até a realizar, né, suas necessidades assim, né, nessa circunstância, nuas diante dos oficiais. E aqui a Corte Interamericana reconheceu que havia sim um caso de abuso sexual. Isso, né, principalmente considerando o quadro, né, de humilhação e de indefensabilidade a que essas mulheres foram sujeitadas. Então, aqui a Corte ela já trouxe, né, uma compreensão de violência sexual que é mais ampla do que aquela que a gente pode pensar em um primeiro momento. No segundo caso que nós temos aqui é o caso González e outras versus México, que também é conhecido como o caso do Campo do Algodoeiro. Nesse caso, foi abordado os direitos humanos das mulheres de forma global, reconhecendo a responsabilidade do Estado por irregularidades e atrasos nas investigações dos desaparecimentos e posteriores mortes de algumas, né, das mulheres envolvidas no caso, que estavam, né, no Campo do Algodoeiro. Então, o caso diz respeito basicamente ao desaparecimento de 3 mulheres cujos corpos foram encontrados na cidade de Juárez, em Chihuahua, no México, com sinais de violência sexual e, né, além de outros abusos físicos. E, em decorrência disso, a Corte reconheceu a responsabilidade do México por ter violado dispositivos da Convenção Americana, como também da Convenção de Belém do Pará. Isso em relação às vítimas, mas também a seus familiares. Uma vez que o Estado do México ele não empreendeu as diligências necessárias para resguardar o direito das vítimas à integridade pessoal, à vida e à liberdade. E também, né, não tomou as devidas medidas, as medidas necessárias para o esclarecimento do crime. Isso, né, tendo até como base padrões sociais discriminatórios contra as mulheres na região. Então, a Corte reconheceu aqui que essa omissão do Estado facilitava ou favorecia a manutenção desses aspectos sociais discriminatórios contra as mulheres na região. Isso porque estima-se que entre 1993 e 2003, entre 260 a 370 mulheres tenham sido vítimas de assassinato na cidade de Juárez.
Então, a sentença da corte, né, considerou a atuação do Estado do México no caso e o que essa atuação ou o que essa omissão representou nesse contexto macro de violência contra as mulheres na região. O terceiro caso é o caso Inês Fernandes Ortega versus México, também é um caso envolvendo o México, agora de 2010. Ele diz respeito à violência sexual e a dificuldades de acesso à justiça por mulheres indígenas. Então aqui, né, a gente tem esse aspecto do sistema interamericano de compreender as mulheres em sua diversidade e também, né, de compreender uma perspectiva interseccional de violências a que essas mulheres podem ser submetidas. Bem, então, né, no julgamento do caso Inês Fernandes Ortega versus México, de 2010, a corte avaliou a situação em que a indígena Inês Fernandes Ortega, ela era da comunidade Mefa, e ela sofreu violações pelo próprio Estado mexicano. Então, a corte reconheceu novamente o descaso do Estado mexicano em promover as devidas investigações, em solucionar o caso. E considerou que essa omissão tinha um caráter a mais, tinha um aspecto distintivo a mais, que é o pertencimento, né, da vítima à comunidade indígena. E também, né, a sua condição socioeconômica. Então, a corte reconheceu aqui que o México havia violado o direito à integridade pessoal, à dignidade e à vida privada da vítima, que estão presentes na Convenção Americana. E também violou o seu dever de se abster de qualquer ação ou prática de violência contra a mulher e de velar para que as autoridades competentes ou seus funcionários do Estado se comportem de acordo com essa obrigação. Até porque, né, que as violências cometidas contra a Inês Fernandes Ortega foi por parte de agentes do Estado mexicano. E por fim, né, nós temos o caso do massacre de Las Dos Erres versus Guatemala, que é de 2009. Esse caso diz respeito especificamente à proteção dos direitos das mulheres no contexto de conflitos armados. Aqui foi discutida a responsabilidade internacional do Estado da Guatemala por dar, né, o devido andamento, por ter uma devida diligência com a investigação e com julgamento, né, dos responsáveis pelo assassinato, tortura e violência sexual de 251 pessoas na aldeia Las Dos Erres. Daí vem, né, o nome do caso. E aqui essas violações elas ocorreram por militares e por forças de elite da Guatemala no final de 1982, no âmbito, né, no escopo da Guerra Civil da Guatemala. E aqui é interessante observar que, apesar de vários homens também terem sido mortos durante a operação, a Corte Interamericana ela deu um destaque especial às violações dos direitos das mulheres, porque elas eram principalmente, né, selecionadas como vítimas de violência sexual. Então, aqui a violência sexual foi uma prática do Estado e que foi executada no contexto de massacres, que também, né, atingiu homens, mas que tinha como objetivo específico destruir a dignidade da mulher ou das mulheres, em diversos níveis, cultural, social, familiar e individual, até pelo significado que essa violência, né, sexual teria para aquelas mulheres que ficaram, né, se não executadas, ficariam estigmatizadas como vítimas de violência sexual. E nesse caso, né, até mulheres grávidas também foram
vítimas de aborto forçado, enfim, houve uma série, né, de atos atentatórios contra a dignidade e a dignidade sexual das mulheres da comunidade Las Dos Erras. Então, esse caso é muito interessante porque a Corte aplicou aqui uma perspectiva transversal de gênero. O caso não dizia respeito apenas à violência sexual, mas a Corte deu um destaque a esse aspecto pelo seu significado, por tudo, né, que ele trouxe para aquela comunidade. Então, esses são alguns dos entendimentos da Corte Interamericana em matéria de direitos das mulheres e de violações desses direitos por parte dos Estados. Também é importante destacar que a Comissão Interamericana ela mantém, né, estudos sobre a temática da proteção dos direitos das mulheres na região. E em 2019, ela lançou, né, um dos relatórios que envolvia a violência e discriminação contra as mulheres, meninas e adolescentes na região, discutindo especialmente as boas práticas e os desafios para a América Latina e o Caribe. Esse relatório é de 2019. E nele, a comissão observou que muitas mulheres da região, isso é, né, da região de atuação da Comissão Interamericana, ainda enfrentam desafios para ter os seus direitos plenamente realizados. Isso, a comissão deu destaque para os altos índices de homicídio com base no gênero, desaparecimentos, assédios e violência sexual, assim, né, como outras formas de violência, que continuam sendo obstáculos para uma vida livre de discriminação em função do gênero para meninas, adolescentes e mulheres na região. Por outro lado, a comissão também destacou que meninas, mulheres e adolescentes enfrentam barreiras para ter acesso em condições de igualdade aos homens, a educação, informação e serviços de saúde sexual e reprodutiva. Isso, né, um acesso que seja dado de forma imparcial e que, né, se integre, né, à cultura da região. E também que ainda existe um quadro grave de discriminação contra as mulheres no ambiente de trabalho na região, que muitas das vezes não têm as mesmas condições, tanto de salário como acesso a cargos e a postos de trabalho que os homens. Então, nesse contexto, a comissão reconheceu a necessidade dos estados engendrarem esforços no sentido de erradicar a violência com base no gênero e também de proporcionar um ambiente de formação livre de discriminação para meninas, adolescentes e mulheres. Bom, assim, né, tivemos um panorama geral sobre o entendimento do sistema interamericano no que diz respeito à proteção dos direitos das mulheres. Isso considerando como marco inicial a Convenção de Belém do Pará, a partir da qual é possível também ter uma interpretação transversal, a partir de uma perspectiva de gênero, de outros dispositivos regionais, com destaque para a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de San José da Costa Rica. E é dessa forma, né, que tanto a Comissão como a Corte Interamericana desenvolvem o seu entendimento em matéria de proteção dos direitos das mulheres, que, né, perpassa diversos aspectos. Proteção em relação à violência sexual, proteção em situações de conflito, proteção em relação à violência doméstica e garantia de um ambiente de igualdade e livre de discriminação entre mulheres e homens. Bem, em relação ao sistema interamericano, esses são os principais pontos.
Muito obrigada a todas e todos.